Posso fazer isso o dia todo. Já avisei que vai dar merda isso. E quem disse que isso é problema meu? Você está ouvindo o MesaCast do Mesa pra 4. Senhoras e senhores, meninos e meninas, aracnídeos de toda a podosfera, estamos começando mais um MesaCast para falar aí da nova série do nosso amigão da vizinhança, uma versão alternativa, né, que é o Ben Reilly, interpretado magistralmente pelo Nicolas Cage. A gente vai falar sobre Spider-Noir. Efraim Fernandes aqui e o Nicolas Cage tá no ar. Galera, lembrando que vai conter spoiler e essa aqui é a versão que você ouve pro YouTube. Se quiser ouvir as versões do Spotify, Deezer e outros agregadores, clica lá. Rapaziada, aqui quem fala com vocês é o Marcos Gomes. E se você não viu essa série em preto e branco, você está errado. Cara, gostei bastante dessa série, cara. Eu acho que o preto e branco, ele justamente, ele dá ele traz algo de especial. O colorido funciona, tá? Ele funciona, ele tem cores vivas e tal. Lembra uma coisa quadrinho, meio Dick Tracy, como a pessoal da produção falou. Não sei se foi o Nicolas Cage ou alguém da produção falou. E já de cara aqui, tá? É o Nicolas Cage na depressão norte-americana, acho que em 1933, para ser mais exato, né? Depois da crise de 29. Ele lidando com criminalidade, desemprego subindo, enfim. E aí ele tem que lutar contra o cabelo de prata, Silvermane, né? E o que eu gostei dessa série é que, apesar de ser uma versão alternativa do Homem-Aranha, tem uma pegada meio Batman, sabe? História de detetive, tem cenas de dia, tem cenas de noite, tem máfia, tem experimentos científicos, né? Que fazem, por acaso, dele um super-herói. Então, assim, se você tá esperando ver Homem-Aranha se balançando de um lado para outro, jogando cara, não é exatamente sobre isso, tá? As coisas estão mais pontuais. Então, se você quer ver uma história puramente do Homem-Aranha fazendo cambalhota, os caralho a quatro, talvez essa série não seja pra você. Sim, cara, é muito legal essa série realmente. Eu acho que eles trabalham muito bem com as limitações que eles têm, né? Essa questão de não ser Peter Parker, né? De ser Ben Reilly por questões de direitos autorais, né? Eu gosto muito das formas como eles conseguem trabalhar ainda nesse universo, né? Eu gosto bastante, igual eu já falei do preto e branco, eu não cheguei a ver nenhum episódio colorido, depois eu quero até reassistir. Eu acho que é até uma coisa inteligente da Prime Video de ter feito essa opção de você assistir em preto e branco e colorido, porque você pode rever a série novamente, né? Você pode dar mais audiência pros caras revendo a série. E eu acho que é bem possível, porque é uma série fantástica, sabe? Eu não consegui localizar ali nenhum episódio que eu achei chato, que eu achei ruim. Eu achei muito bem construído todos os episódios, de como eles acabam com um cliffhanger muito legal para o próximo episódio. Não tem episódio barriga, a série anda muito bem, a história anda muito bem. Tem essa pegada de detetive mesmo, né? Que faz a gente lembrar um pouco do Batman, né? Essa junção Homem-Aranha e Batman ficou muito legal. E pra mim o Nicolas Cage brilha aqui no papel, cara. Ele tá demais, sabe? Como ele é um Homem-Aranha diferente, né? Eu acho que essa série deu essa liberdade pra ele não precisar ser o Peter Parker que a gente tá acostumado, né? Ele, na verdade, ele pega... Eu achei isso muito interessante, né? A frase mais famosa do Homem-Aranha, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E do Homem-Aranha sempre carregar essa frase, entendendo que ele precisa ser responsável, né, por esse grande poder que ele tem, né, ele precisa ajudar as pessoas. Mas o Ben Reilly aqui é muito interessante que ele enxerga isso também, mas ele não quer essa parada, ele quer se desvencilhar disso. Ele falou, então se com grandes poderes vem grandes responsabilidades, eu não quero saber de ter poder, meu irmão, eu quero viver minha vida tranquilo. E até por isso na série a gente, né, vê que ele tá muito tempo fora, sem atuar, né, e eu gostei, cara, de tudo que a série apresentou, as adaptações feitas, sabe, não ter o tio Ben, né, que é uma parada assim diferente, né? Tá bom que do Tom Holland não tem também, né? Mas eu acho que de uma certa forma eles conseguem fazer a figura do Tony Stark se tornar esse tio Ben. Eu até a tia May, né? No último filme ela pega mais esse papel pra ela. Mas eu gostei muito das adaptações feitas. É uma origem bem diferente da dos quadrinhos. Eu não conheço muito bem o Homem-Aranha Noir. Nunca li nada. Meu primeiro contato com o Homem-Aranha Noir foi no jogo Web of Shadows, que é um jogo meio que fala sobre essas versões alternativas do Homem-Aranha, né? De multiverso e tudo mais. E aí nesse jogo tem uma parte onde a gente joga com o Aranha Noir. Então é um personagem interessante. E assim, eu acho muito engraçado a gente parar pra pensar que em 2026, se em 10 anos atrás, 2016, alguém me falasse, cara, olha, a gente vai ter em 2026 uma série do Homem-Aranha Noir, e quem vai ser o Homem-Aranha Noir vai ser o Nicolas Cage. Cara, eu nunca acreditaria numa parada dessa. Tá aí 2026 pra surpreender a gente, mas foi uma surpresa muito boa. Sério, demais, mano. E o Nicolas Cage, né, ele tá vivendo tudo quanto é herói, né, porque ele foi o motoqueiro fantasma, ele foi, mas não foi o super-homem, ele foi o Big Daddy lá no Kick-Ass, que é meio que um Batman, né, e porra, agora ele tá sendo um Homem-Aranha. Então se tem um ator que pode viver tudo que ele quiser, e que na
verdade, ele tá vivendo o sonho de muito moleque aí que gosta de quadrinho, é o Nicolas Cage, cara. E, por sinal, ele é muito fã de quadrinho, né? Ele respeita, tanto que Cage, ele tirou do Luke Cage, botou como nome artístico, né? Inclusive, acho que o nome do filho dele é Kal-El. Kal-El, isso mesmo. É muito, ele é fãzaço, né? E por isso ele topou muito entrar nessa série, né? Porque eu tava lendo até algumas curiosidades, né? Antes de ver a série. E ele falou em um momento, o Nicolas Cage falou que não queria fazer nenhuma série na vida dele. Ele falou que queria se dedicar aos filmes, porque ele não queria ficar preso a um personagem por muito tempo. Mas quando surgiu essa oportunidade, né, dele fazer, na verdade, lá no Homem-Aranha, na animação, né, o de 2018, através do Aranhaverso, né, ou é isso mesmo, depois é o Beyond, não, eu tô no Homem-Aranha no Aranhaverso, e depois vem através do Aranhaverso, o primeiro lá de 2018. Ele se juntou com os dois diretores, né, que acho que é o Chris Miller e o Phil Lord, se eu não estiver enganado. Isso aí. Esse é o nome deles, né? Bolaram o Aranhaverso. Exatamente. E eles falaram que ficaram muito impressionados com o tanto que o Nicolas Cage gosta de quadrinhos, né? De como ele é apaixonado por isso. E por esse ânimo todo dele em estar nessa produção, na animação, veio a ideia de fazer esse spin-off, que seria uma série maior, mas depois a Sony falou que acha que seria melhor uma minissérie e tudo mais. Se eu não estiver enganado, acho que o Chris Miller e o Phil Lord estão um pouco envolvidos nessa produção, apesar de não ser totalmente deles, né? Outros diretores, um outro roteirista, eu esqueci o nome do cara agora, mas não, eu acho que eles têm um envolvimento na produção. E graças a essa grande paixão do Nicolas Cage por quadrinhos, eles tiveram essa ideia, e ainda bem, né? Porque foi muito boa, apesar igual a gente falou, das limitações que tudo mais que eles tiveram, né? A Prime Video ter pegado pra produzir essa série, né? Apesar de tudo isso, foi um resultado, assim, cara, muito bom, sabe? Eu lembro que quando saiu a primeira imagem do Homem-Aranha no ar, eu fiquei um pouquinho preocupado. Falei, puta, mas que cosplay esquisito, estranho, né? Mas funciona bem, né? Pra proposta da série, né? O traje ser meio troncho, né? Porque o Homem-Aranha dele é meio troncho também, né? Ele tá o tempo todo sentindo dor. Puta, cara, eu achei maravilhoso aquela parada dele ficar se entortando todo como uma aranha na cama, ficar encolhido assim. Cara, puta, essa foi muito bom. Cara, é basicamente o Nicolas Cage sendo estranho como ele é em quase 90% dos filmes dele, sabe? Ele tá fazendo muita Nicolas Cage-zice. Exatamente. Sabe? Ele tá fazendo mas eu acho que é justamente por isso que dá certo, porque esse personagem foi pensado pro Nicolas Cage. Eu não sei como é que ele acabou caindo no Aranhaverso, tá? Adorei essa animação, uma das melhores animações que eu já vi na minha vida. Me julguem, mas pra mim é uma das melhores animações que eu vi na minha vida. E, cara, é engraçado como ele conseguiu pegar esse personagem que, vamos botar aqui, em essência é o mesmo, só que na prática são dois personagens diferentes. Um é o Peter Parker, que ele faz lá no Aranhaverso, e aqui ele faz o Ben Reilly por questão, né, como você falou, né, de direitos autorais e tudo mais, enfim. Mas, assim, em essência, é o mesmo personagem, só que ele agora, aqui nessa série em específico, ele traz muito dele pro personagem. Por exemplo, o Nicolas Cage, ele é muito fã de cinema. Então, quando ele ganha os poderes, o personagem do Ben Reilly, né, nessa versão aqui, ganha os poderes, ele tem, como foi dito, né, esses impulsos, esses pensamentos e tudo mais, essa coisa de ser uma aranha, ser menos humano e ser mais aranha. Então, o que ele faz? Ele vai no cinema para ver os atores e ver filmes que ele gosta, para pegar os maneirismos dos atores para ele poder voltar a ser um pouco mais humano. Isso funciona pra história e isso é uma coisa que, com certeza, o Nicolas Cage trouxe para essa série por ele ser muito fã de cinema. Exato, sim. E eu acho que tá no tom certo, sabe? Porque a gente fica preocupado com o Nicolas Cage, né? Porque o Nicolas Cage é 8 ou 80, né, meu irmão? Ou o cara entrega demais, ou o cara o cara arrasa com a produção. Mas eu achei que tá no tom certo. Eu gostei muito do humor da série. Eu acho que tá no tom legal, sabe? Eu acho que tá ali, porque o Homem-Aranha é um personagem que, querendo ou não, ele é um pouco cômico, né? Ele é um personagem que faz piada, principalmente quando ele tá com o traje. E eu acho que a série, ela é cômica, mas não pelo fato só do Nicolas Cage, né? Do Ben Reilly ser um pouco engraçado. Ele é um cara meio debochado, né? Na forma como ele fala, muito irônico, né? Mas é engraçado as cenas como são feitas, né? Eu gosto muito daquela cena, um exemplo disso, a cena de quando ele vai fotografar lá a Cat, né? Que a Cat, o cara chega no escritório dele e fala, ó, quero que você fotografe a minha esposa aí, que ela vai num hotel, eu tô achando que ela tá indo me trair. Aí ele chega lá, e aí quando ele tá subindo a escada, sabe, cara, com dificuldade de subir a parada, sabe, caindo, se machucando todo. Eu acho que isso exemplifica bem o humor da série, sabe? É uma série de investigação noir, né? Aquela coisa que a gente já tá muito acostumado, que poderia ser lento de uma certa forma, porque o noir tem essa linguagem um pouco mais lenta, mas eu não acho que a série vai nisso. Eu acho que ela vai numa pegada muito mais dinâmica, porque eu acho
acho que ele acerta muito bem também nos diálogos, cara. Eu acho que os diálogos são muito bem feitos, sabe? Alguns, assim, as sacadas que um personagem tem pra poder discutir com o outro, como o diálogo flui de uma forma muito natural. Isso eu achei muito bom. E o humor também flui de uma certa forma natural, ele não é forçado em nenhum momento. Eu sinto que tá na quantidade certa. Os personagens todos eles têm um pouquinho dessa veia cômica, né? Puta, a secretária dele mesmo, pô, cara, esse personagem é sensacional, cara. Eu amei essa personagem, uma das melhores da série, com certeza. Então, pô, cara, tá tudo na medida muito certa. Eu vi muita gente falando que é a melhor série de super-heróis, assim, eu não concordo, eu acho que é uma série boa, muito competente no que ela faz, não acho que seja a melhor. Mas ela mostra, cara, como esse personagem, o Homem-Aranha, ele é um personagem muito rico, cara, que dá pra você explorar ele de várias formas, igual você tá falando, né? Ele é diferente do Peter Parker, né? Porque a gente tá falando do Ben Riley, Peter Parker. Até em algum momento citam que ele troca de nome, né? Aquele cara lá que era velho e depois fica novo, né? O assistente lá daquela doutora, ele fala em um momento que ele trocou de nome, né? Ele se transformou Ben Riley, talvez no passado fosse Peter Parker, né, pra ter essa desculpinha aí. Mas eu gosto muito de como é mais um Homem-Aranha com uma propriedade diferente, né. Lá no Aranhaverso a gente vê que ele é diferente, mas a gente não tem tempo pra explorar isso, né. Aqui você vê como ele é diferente daquele Homem-Aranha, o Homem-Aranha que tá bêbado, luta com os caras bêbados, isso é muito bom, sabe. Engraçado, ele perde os poderes também. Ele faz até alguns paralelos com coisas que a gente já viu antes, né? Aqui, por ele tá meio modo foda-se, o cara tá velho e tá ligando foda, tá bêbado o tempo todo, tá fumando. Pode perceber que ele perde os poderes. Ele também não tá muito são ali mentalmente, né? Não, porque ele ainda tá abalado pela mulher dele ter morrido, né? Porque mataram a mulher dele, aquela coisa toda e tal. Então tem vezes que ele perde os poderes no meio da luta. Coisa que aconteceu lá no Homem-Aranha 2 do Sam Raimi. Então eles ainda conseguem referenciar coisas que a gente já viu antes nessa série aqui. E eu gosto muito, cara, dessa abordagem do Nicolas Cage, né? E eu gosto de não ser Peter Parker também. Porque, assim, é pra dizer que existem outros aranhas que não apenas o Peter Parker. A gente teve esse primeiro grande impacto cultural de haver mais um Homem-Aranha quando o Miles Morales foi apresentado, né? Exato. O Miles Morales, quando ele foi apresentado, falou assim, cara, a grande maioria, né? O grande público casual, né? Que não conhece esse universo Homem-Aranha, falou assim, ué, tem outro Homem-Aranha? Porra, bacana e tal. E aí agora a gente tem um Ben Riley, essa versão específica pra série, porque o Ben Riley, enfim, ele é um personagem que na saga do clone, ele é o clone do Peter Parker, depois fala que não é e tal, então deu um rolo do cara isso lá nos anos 90. Mas eles se apropriaram do nome e colocou aqui. E se essa série for bem sucedida, e eu acho que ela pode até mesmo estar abrindo caminho pra gente ver outras séries da Prime Video com outras versões dos Aranhas do multiverso. Então pode ser uma Spider-Gwen, pode ser um Miguel O'Hara. Porra, tu já pensou uma série do Miguel O'Hara com Oscar Isaac? Porra, seria do caralho. Seria irado. Então, pode ser uma porta aí de entrada pra gente poder ver outras versões do Aranha e brincar de fato com o multiverso e fazer exatamente o que a Marvel não fez, multiverso, porque a gente tá na atual, ou já acabou, enfim, atual saga do multiverso, assim, de multiverso não teve quase nada, cara. Bem pouco, né, cara? Tipo, o próprio Doutor Estranho do Multiverso da Loucura não tem quase nada de multiverso. What happened to your face? I walked into a door. How many times? Yes, it sounds crazy, I know. Mas é real, cara, essa parada que tu falou, porque ela é uma série que me surpreendeu muito na questão de produção, né? Porque o CGI, eu vi em preto e branco, não sei se ajuda também, mas eu achei o CGI bem feito, cara. Eu acho que eles tiveram um orçamento legal pra fazer essa série aqui, souberam aproveitar. É também, igual você falou, né? A gente não tá vendo o Homem-Aranha se balançando o tempo todo, né? A gente vê bem pouco do traje do Homem-Aranha mesmo. Isso pode fazer algumas pessoas ficarem desgostosas, né? Quem gosta de ver herói com traje e tudo mais, talvez não goste disso, mas eu vou te falar que eu nem senti falta, cara, porque o personagem, o Ben Riley, já é muito legal, sabe? Eu já gostei muito da presença dele ali. E porque também essa pegada do ser detetive é maneiro o cara também não tá vestido o tempo todo de Homem-Aranha, né? Porque ele tem que estar ali infiltrado de uma forma, né? Então, isso é muito legal. Eu fiquei até surpreso do Igor. O Igor ele não pôde estar gravando hoje com a gente, né? Sim. Mas eu fiquei pensando assim, cara, talvez o Igor não goste tanto, porque o Igor é o cara que ele curte muito ver o visual dos personagens, né? Ver os personagens trajados em combate e tal. E a gente tem isso de forma moderada nessa série. E aí hoje, lá no nosso grupo, ele virou pra mim e falou assim, pô, Efra, gostei, tô gostando da série, tô no 4º ou 5º episódio, e eu tô gostando da série. Eu fiquei surpreso, porque pra mim ele só ia querer ver o cara, porque eu lembro que quando saiu o trailer do Justiceiro, por exemplo, eu joguei lá no nosso grupo, a primeira coisa que ele perguntou, pô, mas ele usa o traje, o Justiceiro? Eu falei, caralho, Igor, tanta coisa pra tu pensar, tu tá pensando logo na porra do traje. Então me surpreende ele ter gostado dessa série, porque não é uma série ela é vendida como uma série de super-herói, tá? Mas assim, na prática ela não é tanto, porque são momentos muito
pontuais que ele tá jogando teio, caralho, é quatro. Então me Exato. surpreende o Igor ter gostado, sabe? Porque o Igor é muito do visual, ele é muito do lúdico, ele é muito do entretenimento. E eu fiquei surpreso. E aqui é uma parada e é detetive, cara, é clima no ar. Ainda mais se você colocar em preto e branco, que, porra, o preto e branco, ele tá maravilhoso. Tem preto e branco, tem tom de cinza muito específico. O preto, ele é muito denso, a área de sombra, as áreas mais escuras são muito densas e a fotografia tá irada, né, cara? Isso aí. Tá irada. Então, o Igor ter gostado, pra mim, foi uma surpresa, porque eu falei assim, cara, ele vai odiar essa série. É uma série, assim, realmente que não tem esses padrões de série de super-herói, né? Vamos supor, se a gente for comparar aqui com a última aí, Demolidor Renascido, né? Além da qualidade de roteiro, né, que é bem diferente também, essa questão da pegada é diferente. A gente tem poucas cenas de ação. Que eu me recordo de cabeça, tá bom que é porque eu vi a série também num dia, né? A série é tão boa que eu tenho uma dificuldade grande de maratonar a série. Essa aqui, meu irmão, em menos de 24 horas eu terminei. Comecei ela no sábado e terminei no sábado mesmo. Eu achei muito, muito boa essa questão de não ter tantas cenas de ação. E não faz falta, cara. Isso que é a parada mais interessante. Porque eles souberam muito bem construir todos os personagens, cara. Todos os personagens são legais. Não tem um personagem que entra em tela e você fala, cara, com exceção do Megawatt. Mas é porque ele tem que ser chato. Essa é a parada. Não cala a boca um minuto. Mas todos os outros personagens são muito bons, cara. Todos muito bem construídos. Todos com tempo de tela legal, sabe? O seu protagonista, ele tá destacado ali, mas ele tem um elenco bom pra estar ali com ele, sabe? De apoio. Essa galera é muito boa. A série tá muito bem construída nesse sentido. Então não sinto essa falta de ação, porque a dinâmica é muito boa. E as cenas de ação tão bem legais. A cena do bar mesmo, que eu já falei aqui, dele lutando bêbado, é muito boa, sabe? A cena dele com o Megawatt, né? Aquela primeira luta dele, eu acho legal. Eu acho que funciona muito bem. Então eu acho que tá tudo no tom muito certo, sabe? Essa cena do bar aí que você falou, eu acho que eles quiseram fazer uma parada, não chega a ser um plano sequência, tá? Mas eu senti que eles quiseram fazer uma parada fluida, mais ou menos como por exemplo, sei lá, o plano sequência do Demolidor. Eles quiseram fazer uma cena emblemática, não, acho que não chega próximo, tá? Sim. Mas ela é muito bem competente. Eu acho que as cenas de ação, elas são competentes, mas quando se trata do Aranha nos filmes e na animação do Aranhaverso, aí lá eu acho que a ação é melhor, porque de novo, acho que o ponto forte aqui não são as lutas, é a história sendo contada, tá? Inclusive, eu senti até que o Nicolas Cage, ele fez uma homenagem ao Bruce Lee. Tem uma cena que é uma cena curtinha, uma cena de perseguição de carro, que ele é no meio do dia, e ele tá em cima de um carro, ele tá querendo pegar o cabelo de prata e tal, aí estão os caras atirando nele, né? Ele vai, joga teia e tal, não sei o que, então ele neutraliza a galera. E aí um dos caras tá preso na porta, tá tentando sair, ele vem se aproximando e, tipo, ele pega a mão assim, ele dá uma porrada com as costas da mão, assim, de um jeito, e fala assim, caralho, ele deu tipo um chop, um golpe de judô, tipo o Austin Powers, tá ligado? Eu falei, cara, isso é muito maneirismo de Bruce Lee. Então, são essas coisinhas sutis que ele pega, que ele joga aqui, que eu acho legal, que eu acho que funciona. Mas assim, a ação, pra mim, não é tão bem feita como seria nos filmes do Homem-Aranha e do Aranhaverso. É pontual, porque aqui, de novo, acho que o grande ponto é a história ser contada, essa coisa de detetive. É a gente ter lá os arquétipos, a gente tem a Femme Fatale, que é a Cat Hard, que aqui ela seria o equiparado à Gata Negra, né? Exato. Não sei se ela vai chegar a ser uma segunda temporada. E ele cai na lábia dela e tal, ela vai pedir ajuda pra ele. Então, é muito mais isso, uma série de diálogo, dele querer disfarçar, dele ninguém saber que ele é o Aranha no ar e tal, aquela coisa. Então, assim, é mais o levar da história do que a ação, necessariamente dita. Eu gosto de como esse relacionamento da Cat com o Ben é desenvolvido. Porque eu acho legal, sabe? Primeiramente, a gente vê que o cara perdeu a noiva, né? E que ele sente culpa, né? De não ter conseguido salvar ela, e a Cat também, ela tá ali por um dilema muito forte com o Flint, né, e tudo mais, aquela questão deles não poderem ficar juntos, do cara tá quase morrendo, e de uma certa forma essas tragédias unirem eles, sabe, e em um certo momento a gente tá até torcendo pra que eles fiquem juntos, sabe, porque, igual eu falei, eles constroem muito bem a história, mostram como esses personagens estão, e você torce pra que eles sejam felizes, mas pô, cara, eu fiquei puto quando a Cat revelou pra doutora que a identidade do Ben, pô. Eu fiquei muito puto. E depois eu fiquei muito revoltado nela durante a série toda, sabe? Fiquei com ódio dela. Falei, pô, traiu o Ben, pô. Só que isso... Já era esperado. Acho que isso já mas era esperado. Eu não me pego. Eu não tava esperando essa, cara. Eu fiquei, assim, realmente surpreso. E conseguiu me envolver de uma forma muito, muito boa, sabe? Eu fiquei, assim, realmente envolvido na história. E fiquei com muita raiva dela. Até no final da série, assim, eu fiquei puto, sabe? Igual o Ben falei que tá esperando
mostrando ela no inferno, eu falei, é isso aí. Porque, cara, eu acho que eles conseguiram de uma forma muito inteligente realmente fazer a gente se conectar com esse personagem, como eu já falei, pelos diálogos. Eu acho que os diálogos foram muito bem escritos. Eu acho que foi a parada que mais me surpreendeu nessa série. Os diálogos são muito legais, não são forçados, são diálogos assim que fluem de uma forma muito boa e faz com que aqueles personagens se tornem um pouco mais reais pra gente, sabe? Isso é o que mais me surpreendeu nessa série, né? Até os vilões, assim, né? Eles não são vilões só por serem vilões, eles têm suas motivações. Eu gosto muito, igual a gente vai falar mais pra frente, talvez, do Cabelo de Prata, né? O Silverman. Ele é um personagem, assim, muito interessante e muito bem introduzido dentro da série, porque se você pega eles adaptaram muitas coisas, né? Se você pega esses vilões do Homem-Aranha que foram apresentados aqui, eles são vilões completamente diferentes, né? O Homem-Aranha é muito mais forte do que esse Homem-Aranha que a gente vê aqui. Mas por quê? É a adaptação, né? Eles querem te mostrar um personagem daquele universo. Então faz total sentido. O Cabelo de Prata nos quadrinhos é completamente diferente desse personagem que a gente vê aqui na série, né? O Cabelo de Prata tem uma parte que ele vira um ciborgue, meu irmão, porque tá buscando imortalidade, sabe? Não faz sentido você colocar isso nessa série. É uma adaptação. E assim, eu sou aquele cara que sou a favor da adaptação. Se é pra melhorar a série, adapta, sabe? Tem uma linha muito cinza nessa questão da adaptação, né? Porque eu gosto sempre de falar, nem sempre, não é porque é igual que é bom, e também não é porque é diferente que é ruim, sabe? Eu acho que é você achar o ponto certo ali, pra você poder fazer uma adaptação, fazer uma mudança que faz sentido, aí pra mim eu compro, tá ligado? Eu super aceito. Agora, se você fizer uma parada, uma adaptação que não faz sentido só pra você, sei lá, gerar burburinho na internet, que é o que muito diretor faz, eu acho zoado. Aqui a série não. Eu acho que a série tá perfeita em tudo que ela adapta, sabe? Ela pega as limitações que a gente já falou que ela tem e consegue fazer uma história e um roteiro muito bom, cara. Isso aí é surpreendente, realmente. What happened to your face? I walked into a door. How many times? Yes, it sounds crazy, I know. Se eu não me engano, eu acho que o Spider-Noir, eu posso estar enganado, tá? Mas eu acho que o Spider-Noir, ele usa arma de fogo na versão ou pistola. E, se você parar pra olhar, ele tem um chapéu, ele tem um sobretudo, né? Que dá até um aspecto meio western nele, sabe? Tipo assim, dele chegar e sacar uma pistola e tal. Só que aqui ele não usa. Eu achei que ele fosse usar arma de fogo. Ele só taca a teia. E assim, ele não tem problema em matar. Porque, por exemplo, nessa cena que eu falei, que ele tá em cima dos carros, ele tá indo atrás do Silverman, ele vai, neutraliza todo mundo, dá o tapinha do Bruce Lee na cara do maluco, ele entra no carro do Silverman e ele fala, ó, se você vier atrás de mim, eu vou te matar. Tipo, ele não tem pudor, se ele tiver que matar, ele vai matar. Assim, ele até mata na série, mas, por exemplo, ele mata o Megawatt, que é o estilo Electro, né? O cara que taca raio e tal. Sim. Joga até no cara e joga ali na frente do trem. Mas assim, são mortes assim. Eu não sei se ele mata algum outro personagem além desse. Eu não me recordo, mas eu achei que ele ia usar arma de fogo, que ele não ia ficar só jogando teia ou só no combate físico. Mas eu gostei, cara, eu gostei. E assim, se a gente tiver uma segunda temporada, e eu espero que sim, lembremos que ele foi um soldado, né? Quer dizer, até parece ele matando em cenas de flashback na Primeira Guerra. Ele foi um soldado. Ele lutou na Primeira Guerra. Essa história aqui se passa em 1933. Se tudo der certo, e foi o papo que eu ouvi, uma segunda possível temporada pode se passar nos idos da Segunda Guerra Mundial, que foi de 39 a 45. E aí a gente pode ver ele voltando a ser soldado, porque os soldados norte-americanos, o governo norte-americano, sabe quem ele é e sabe que ele tem poderes. Sabe que ele tem o corpo dele tem uma mutação, que aliás é um termo que foi usado nessa série aqui, mutação e supers, né? São dois termos que eles usaram. Então eu tô pensando aqui, cara, talvez nós tenhamos uma segunda temporada, ele lutando contra nazista, metendo bala e teia em nazista. Isso seria do caralho. Seria tipo assim, juntar Homem-Aranha com Indiana Jones, sei lá. Sabe? Pra mim seria perfeito. É bem possível, né? E também vem aquele questionamento, né, que eu acho que a gente faz, né? Se esse personagem aqui é o mesmo que a gente vê no Aranha-Verso, né? Assim, eu acho que não. Obviamente, pelo fato dele falar que o nome dele é Peter, acho que é Peter Benjamin Parker, que ele fala que é o nome dele, né? E também por essa que até no início, né, tem na primeira cena ele fala, alguém me perguntou uma vez que universo é esse. Eu falei que é o único que eu conheço, é o único que existe, na verdade, né? Ele fala. Então, e isso me pareceu uma desculpa para eles falarem que essa série se passa antes dos acontecimentos de Aranha-Verso. Mas eu acho que não. Eu acho que é um personagem um pouco diferente daquele que a gente vê lá na animação, sabe? Não, até porque é outro. Tipo assim, em essência ele pode ser o mesmo, mas não é o mesmo Aranha, é outro Aranha. Porque assim, multiverso, cara, você pode fazer o que você quiser, tá ligado? Então assim, pra mim é o seguinte, eu acho que o Ben Parker dessa série e o Peter Parker Noir
do Aranhaverso, eles compartilham de similaridades, mas são dois personagens diferentes, né? Até porque é aquela questão de direitos autorais, como a gente já falou antes, né? Vai ver Exato. por algum motivo a Sony Marvel não liberou para Prime usar esse nome Peter Parker ou Spider-Man, porque também ele não é chamado de Spider-Man, ele é chamado só de Spider, né? Nem Spider não é isso. chamado, só de Spider. Para mim são personagens que assim, são parecidos, mas são duas entidades separadas, são duas coisas Sim. separadas. Eles pegaram, tem algumas adaptações que eles fizeram assim que são um pouco interessantes, igual você já falou do Megawatt, né, que ele seria, na verdade existe um Megawatt nos quadrinhos, um vilão do Homem-Aranha que tem poderes de eletricidade, só que o visual dele é mais parecido com o Electro que a gente tem nos quadrinhos do Aranha Noir, que é aquela boina, né, a roupa com coletinho e tudo mais, é mais parecido. Tem algumas diferenças, porque no Aranha Noir, na verdade, os poderes do Electro, se eu não estiver enganado, vem de uns aparelhos que ele usa. É tipo uma bateria que fica nas costas dele, aí ele tem uma arma. É como se fosse o Chicote Negro lá do Homem de Ferro, tá ligado? Ele é mais ou menos um personagem com esse poder, lá no Aranha Noir. Mas aí eles não colocaram Electro, né? Colocaram só o nome Megawatt, que é de um outro vilão do Homem-Aranha. Mas assim, aí gera aquela dúvida, né? Por que não usaram Electro? Não sei se pode ser porque era opção, eles que não quiseram usar mesmo. Porque Flint Marko e Tombstone, né? Que é o Lápide, eles usam os nomes, né? Então o próprio repórter lá, que é amigo dele, né? Que agora me fugiu o nome dele aqui, cara. Robbie. O Robbie, ele é um personagem também dos quadrinhos. O Robbie, inclusive, já apareceu nos filmes. O Robbie é aquele cara que tá sempre com o J. Jameson lá, né? Então, eu achei interessante algumas mudanças que fizeram. A Cat, né? A Cat, na verdade, o nome da Gata Negra é Felice Hard, né? Aqui na série é Cat Hard. Então, eles só fizeram essa troca. Que eu acho até inteligente essa da Cat Hard, faz um pouco mais de sentido. Eu acho que mesmo se eles tivessem a possibilidade de usar o nome da Felice Hard, talvez ficaria mais interessante esse Cat Hard aqui mesmo. Mas aí eu fiquei nessa dúvida só do Megawatt, do porquê, né, que não usaram o nome. Será que é porque é um personagem que já foi pro cinema? Não faz sentido, porque o Flint Marko também já foi, né? Então, mas eu acho que de uma certa forma não atrapalha, cara. Eu acho que você identifica ali, sabe? E o visual desses personagens ficaram muito legais, sabe? O do Electro mesmo eu achei muito bom, sabe? Do cara, você vê as veias do cara aqui aos poucos, né? Sempre a eletricidade que ele tá usando. É um personagem chatíssimo, como eu já falei, tipo, por ele não parar de falar, né? Mas esse é o intuito do personagem, ele ser chato mesmo. Um momento até o Flint Marko fala, pô, você não para de falar nunca, cala a né? boca. Isso é muito bom. E o Flint Marko, tipo, em algum momento eu achei que ele ia virar monstrão, naquela hora quando ele vira areia. Eu falei, puta, agora no final, no último episódio, ele vai virar monstrão. Mas não virou. Mas porque também eu entendo, apesar de ser uma série muito bem produzida, eles têm umas limitações de orçamento, né? Os caras não conseguem fazer uma cena do Flint Marko, sei lá, esticando o braço, como a gente viu lá no Homem-Aranha 3, sabe? É muito difícil, é muito limitado. Mas, igual eu já falei, os caras souberam trabalhar muito bem com essas limitações e entregar uma coisa muito legal pra gente, né? Agora, o Lápide eu demorei, porque eu não me liguei no nome. Eu achei que era o Rino, cara. Porque eu achei que era pele de rinoceronte impenetrável. Eu também achei. Ele tá com um cara. Eu não sei se você já viu Star Trek das antigas, mas ele parece um Klingon, sabe? Os Klingons têm uma cara parecida com aquela. Assim, cara, eles pegaram a maquiagem Klingon e botaram no cara e tal, não sei o quê. Mas tudo bem. Okay, porque normalmente o Lápide, né, ele tem uma cara meio albina, né? Mas assim, talvez não tenham feito isso, porque no filme do Aranha que vai sair agora, a gente já vai ter o Lápide lá também. Exato. No visual clássico, né? Então, realmente aí fica na dúvida, por que repetiram alguns personagens e outros não? Talvez seja pra aumentar a galeria de vilões do Homem-Aranha. Apresentar mais gente, sacou? Sim, Mesmo que se, tipo assim, teve esse maluco aí, o Megawatt, que eu também acho ele meio chatinho, apresentou, mas também já matou o cara. Em teoria, ele não volta mais, né? Em teoria. Até o Edson, né? Aquele personagem de fogo que aparece no começo, ele não tem nos quadrinhos, né? Tem um personagem que parece com ele, que é o Homem-Lava, mas assim, é bem diferente, sabe? O nome e tal, o nome do Homem-Lava nos quadrinhos, se eu não estiver enganado, é Max Hexton, alguma coisa assim. Então, algumas adaptações eles fizeram, outras eles trouxeram, né? Assim, uma personagem que a gente sabe que é realmente criada pra série é a Janet, né, que é a secretária dele, que eu achei maravilhosa essa personagem. Sim, ela é muito boa, Pô, muito boa, cara. Ela é a detetive de verdade, é ela, né? Agora, Isso é muito legal. sobre o Megawatt aí que você falou, ele era, pelo que eu andei pesquisando, né, que tinha no quadrinho, só apareceu uma vez ele, e adaptaram para essa nova versão, ele era um ator falido de cinema, e ele tem a mania de ficar citando frase de filme ou de peça durante a porradaria lá na hora da ação, né? Isso me lembra um pouco o Matt Hagen, que é o cara de barro do Batman. Que no desenho também ele era ator e ficava citando frases de filmes de cinema na hora do vamos ver. Eu achei que
poderia ser uma correlação aí, né? Porque o Homem-Aranha do Nicolas Cage, ele é muito Batman, né? Mas acabou que ficou uma coisa que mais sutil ali pra ele, né? Assim, tinham que dar alguma graça pro cara. Eu não acho esse ator muito bom, achei ele muito qualquer coisa, mas tinham que dar uma graça pro cara, né? É assim, e ele tá na série o tempo todo, igual você falou, citando filmes, né? A última cena ele, né, fala, pô, meu espetáculo na Broadway, todo mundo aqui tá me vendo, ele fala sobre essas paradas de ator. Mas você falou que talvez ele não volte, eu acho que ele pode voltar, cara. Talvez voltar como energia pura, sabe? Alguma coisa assim, eu acho bem possível, sabe? Eu acho que esse personagem pode voltar, infelizmente. Igual eu falei, apesar de eu entender que ele precisa ser chato, ele não é um personagem assim que eu me apeguei tanto assim na série, sabe? Eu acho que esse aí ficou devendo um pouco. Mas assim, eu preciso... A gente precisa de falar do episódio 6, né? Que é o episódio que ele é capturado pela doutora, né? Pra fazer os experimentos. Ah, esse é muito bom, cara. Puta, cara, esse episódio foi demais. Que esse episódio é o Nicolas Cage solto, maluco, né? Como ele gosta de ser, gritando. E, puta, eu gosto muito dessas partes dele delirando, né? Pô, da cena que ele abre aqui, né? A pele dele, sai aquele monte de aranha e tudo mais. Puta, essa cena ficou demais, cara. Esse episódio é um dos melhores. Se o orçamento fosse maior... Ah, o Homem-Aranha passou aí de moto. Se o orçamento... Puta, ó o barulho disso, nem moto é. Esse é carro, irmão. Mas vai, fala aí de novo. Se o orçamento dessas cenas de porra louquice do Ben Reilly surtando fosse maior, esse orçamento, poderia, de novo, né, são espelhos, né? Isso dele surtar me lembrou, por exemplo, as cenas em que o Homem-Aranha Nutella tá lutando contra o mistério e ele não sabe o que é verdade, o que é mentira, o que é ilusão, o que não é, sabe? Ele fica naquela noia e tal, então eu acho que foi mais um eco aqui que eles trouxeram pra referenciar os filmes lá atrás, né? E é muito bom, cara, ver o Nicolas Cage surtando, né? Ele com aqueles espasmos dele, ele andando na parede, tipo assim, ele caminhando, mas botando a mão na parede e jogando teia pro alto. Eu falei assim, caralho, meu irmão, o maluco tá completamente, sabe? São essas coisas que eu não sei definir se o Nicolas Cage é um bom ator ou se ele só é um maluco, ou seria as duas coisas, sabe? Porque ele faz um negócio tão dele, mas pra ele funciona. Puta, me pegou muito foi essa cena de quando ele começa a meio que se espreguiçar, sabe? Se esticar, e aí estica a perna fica dobradinha. Puta, eu achei isso maravilhoso, cara. E é igual você falou, o personagem foi escrito por Nicolas Cage, porque essas cenas são pra ele, cara. É pra ele dar o show dele, fazer o que ele sabe fazer de melhor. E esse episódio é realmente muito legal, sabe? Pô, eu gosto como todos os episódios, eles conseguem te deixar preso pro próximo. Eles colocam um cliffhanger, mas não é aquele cliffhanger safado que eles vão meio que ignorar no próximo episódio, que não é um big deal, sabe? Eu gosto muito como eles fazem. Até não ser aquele lá quando o cara vai meio que... Parece que ele vai ter matado ou o Ben ou a Cat, né? Que ele dá um tiro e corta. E aí depois a gente vê que é só o capanga do Winston lá. Tirando esse... Mas o resto, cara, é muito bem feito, sabe? A preparação pro último episódio mesmo eu acho fantástico, sabe? De como os caras chegam, entregam uma seringa pro prefeito, a outra pro cabelo de prata. E aí eles ficam lá falando, isso aqui é o antídoto, o cara derrubou o Lincoln, a gente perdeu o Lincoln. E aí no final chama o Ben Reilly, sabe? E aí a gente sabe que o prefeito e o cabelo de prata vão atrás do personagem. E a gente já fica ligado querendo ver o que vai acontecer. Como eu te falei, eu não tinha pretensão de assistir essa série em um dia, mas realmente, sabe, episódio após episódio, eles conseguiam me deixar preso, conseguiam me deixar a minha atenção ligada pra eu ver o próximo. Cara, é igual a gente falou, é a proposta da série realmente isso, é uma história bem contada, né? Então, por isso que eu acho que é uma série tão bem sucedida assim, né, mano? E esses personagens, como a gente já falou aqui, apesar deles serem, né, muito parecidos com os que a gente já viu nos quadrinhos e tudo, eu acho que eles conseguem trazer uma propriedade nova pra esses personagens, sabe? Como a gente já falou, não só do Ben Reilly, mas, pô, o Flint Marko é completamente diferente de um Flint Marko que a gente já viu, sabe? Aquilo é um mafioso, apaixonado pela Cat, tá nesse dilema de o cara tá achando que ele vai morrer a qualquer momento, sabe? E eu gosto muito disso, você explorar mais esses personagens, mas sem perder aquela parada que eu gosto de falar, que é a essência do personagem, né? A essência do Homem-Aranha tá ali presa no Ben Reilly, a essência do Flint Marko tá lá naquele personagem, sabe? Isso aí é pra mim é o que funciona. Você pode adaptar várias coisas, mas você tem que manter a essência do personagem, sabe? Essa questão do peso da responsabilidade é algo que sempre vai ser carregado no Homem-Aranha. Mas aí é legal ver como cada um lida com essa responsabilidade, né? O que cada um vai fazer com isso. E acho que o grande trunfo dessa série é justamente mostrar pra gente mais um lado de um personagem tão foda que é esse Ben Reilly, né? Eu já sou fã desse Ben Reilly do Nicolas Cage, não tem como, cara. What happened to your face? I walked into a door. How many times? Yes, it sounds crazy, I know.
Você falou aí das seringas, né? E aí eu tô lembrando aqui, né, que isso foi até mostrado numa das cenas do trailer, né? Que é quando o Ben Reilly ele é mordido, né, por aquele cara que sofreu a mutação, ele tava praticamente uma aranha humana, né? Que, aliás, é uma coisa que se especula pro filme do Aranha do Tom Holland, né? Se especula que ele pode virar o Aranha humana, né? Então, quem sabe, Sim. e a gente viu aqui na série, quem sabe aparece lá no filme. Mas aí, enfim, o Ben, ele é mordido, né, por esse cara, daí ele ganhou os poderes dele e tudo mais, né? Por conta desses experimentos que eles faziam na guerra, né? Que foi a doutora Faber e tal, que ela fazia os experimentos e o caralho é quatro. E aí na série, aí vem outro eco dos filmes que já se passaram. Na série, ele decide se curar da mutação, mas ele também vai ajudar os vilões aplicando antídoto neles, né? Só que ele só vai aplicar o antídoto porque o Rob, ele meio que foi ali a bússola moral dele, né? Dizendo que era o certo a se fazer, era curar os caras e tal, né? Dando a cura pra essa galera, porque se dependesse do bem, ele tomava aquela porra toda sozinha e um abraço. Ele não quer saber de responsabilidade, ele não quer saber de poderes, né? Mas aí ele divide aquele frasquinho minúsculo em 5 seringas, o que não faz o menor sentido, né? É verdade. E, porra, 5 seringas, eu falei, caralho, né? Eu que achei isso meio forçado. Mas assim, pra ele, se não tem poderes, não tem responsabilidades. Então é melhor não ter super nenhum, é melhor não ter mutante nenhum. E essa última seringa, né? Todas elas quebraram, né? Ao longo da batalha, dos episódios e tal. Ele dá a última pra salvar o Homem-Areia que tava morrendo lá. Só que pra mim não faz muita lógica, não faz muito sentido. Por quê? Se ele era um super, o Homem-Aranha, se ele era um super, né? Um mutante, né? E ele tava morrendo, porra, mano, tu transformar ele em humano, em teoria, só aceleraria o processo de morte dele enquanto humano, né? Mas tudo bem. Curou ele, enfim. Então é uma coisa ali que tinha nos filmes do Homem-Aranha Lutela, né? Que foi o terceiro, né? Sim. Que é o Tobey Maguire e o Andrew Garfield. Não, eles estão aqui, os vilões estão aqui e tal. A gente pode curar eles, porque esse também era o grande dilema do filme, né? Porque enquanto que o Doutor Estranho queria devolver todos eles para seus respectivos universos e que se dane, ele queria primeiro curar a galera para depois enviar os caras de volta. Mas isso de só curar o cara, a galera, e mandar de volta já ia fuder com a linha do tempo toda, né? E é isso que o Doutor Estranho também não queria, né? Mas enfim, é só um paralelo aqui que me veio na cabeça, né? Essa coisa de ter que curar os vilões, né? De procurar fazer o melhor pra eles, né? Tudo bem que o Ben, no primeiro momento, ele tava um pouco reticente quanto isso. Ele só queria se curar. Mas de uma certa forma, o Rob até fala com ele uma hora lá, né? Que ele fala, me devolve esse frasco aí que eu vou... Quando ele tá bêbado, né? Me devolve esse frasco aí que eu vou tomar essa parada. E ele fala, cara, ó, se você quisesse tomar essa parada, tu já tinha tomado a minha mão, já tinha tomado, tá ligado? Então, é meio que o cara tá bêbado, o cara tá frustrado porque a mulher traiu ele e tal, e quer largar essa merda, mas no fundo o que eles falam, no fundo você é uma boa pessoa, né? No fundo ele quer ajudar realmente. A única coisa que eu posso dizer, assim, que eu questionei durante a série, que eu achei muito boa, mas teve uma coisinha que eu questionei, que foi o fato da dificuldade de curar o personagem do Flint Marko, tipo, uma dificuldade assim. Eu acho que poderia ser mais fácil deles resolverem isso, porque quando você cura o Lincoln, que é um personagem que já sabia que ele morreria caso ele não fosse curado, eu talvez achei que o Lincoln fosse ajudar, sabe? Chegar e falar, cara, olha, aqui eu tô curado, o antídoto funciona, pode funcionar pra você também. Mas o Lincoln mete o pé, né? Acho também que ele não quer se envolver nessa parada, mas eu acho que poderia ter um diálogo, sabe? Só dele falando, cara, eu não quero me envolver nisso, porque talvez o cabelo de prata pode me matar se eu for me envolver nessa parada toda. Pois é uma coisa que eu fiquei assim, falei, pô, eu acho que poderia ter sido mais fácil aí no payoff mesmo final ser o personagem lá só do Electro, né? Mas assim, eu entendo que tem que ter essa questão, né, do Homem-Aranha entregar o frasco pra ele, dele mostrar que ele ainda é o herói, né, apesar dele querer fugir dessa responsabilidade, quando chega o momento, o cara veste o traje, o cara ajuda, entendeu? O cara vai lá e abre mão, tipo, entre aspas, da felicidade dele, né, que ele acreditava que no dia que ele deixasse de ser o Homem-Aranha, ele poderia ser feliz de novo, porque isso é muito interessante, né, cara? Ele é um personagem depressivo, não só porque ele perdeu a mulher, né, mas porque ele tem uma responsabilidade que ele não quer, mano, tipo, ele sabe que ele pode salvar as pessoas, mas ele opta por não salvar, e isso é um peso que o cara carrega também na mente dele, né, e talvez é por isso que o cara tá sempre bêbado, né, como a gente vê ele revelando várias e várias vezes pra Janet que ele é o Spider, né, eu achei essa cena muito boa, inclusive, ri muito. Então é um personagem que ele carrega um peso muito grande, né, não só essa culpa da mulher que ele perdeu, mas também por esse fato dele carregar o fardo de ser aquele que precisa ajudar as pessoas, mas é uma parada que ele não quer, mas mesmo ele não querendo, ele sabe que ele tem culpa nessa parada, sabe, é uma coisa que fica nas entrelinhas ali, mas que é muito interessante você ver, né, como eles trabalham isso, né, isso é fantástico dentro da série, eu gostei bastante, cara. E a gente falou pouco sobre o cabelo de prata, né, que eu achei que foi um vilão
legal, cara. Eu achei que ele cumpre bem o papel, sabe? Ele tá na medida certa, não é aquele vilão vilanesco, é o cara que só quer poder, tá ligado? É o cara que tá em baixa, né? Tá sempre preocupado, mas assim, eu gosto dos vilões se revoltarem contra ele, porque faz sentido, né? O cara fala, pô, eu sou poderoso aqui, por que eu tenho que obedecer esse cara, entendeu? E nesse ponto eu gosto muito do que eles fazem, né? E até mais por ter essa questão da investigação, eu gosto muito disso, cara. A investigação é uma parada que eu gostei pra caramba, assim, como é bem desenvolvido, né? Essa questão da traição, do cara meio que armar lá pro Winston naquela hora, de pegar o dinheiro marcado. Pô, é um roteirozinho muito inteligente, muito bom, cara. Essa Assim, série eu não aí vi acertou nada bem. demais no personagem. O lance é que o ator que faz é muito bom. Ele já participou de tudo quanto é filme. Inclusive, ele é pai do General Hux, lá do Star Wars. Ele é o pai dele. É? Assim, é o pai dele. Mas assim, cara, Caraca. eu não vi nada demais nesse personagem. Mas tudo é tão. Mas por conta da competência dele, do texto bem escrito, a história flui facilmente. Mas assim, pra mim é um personagem que não me marcou tanto. Eu gosto da cena final, que é quando a Cat Hard mata ele. Porque ela tem uns motivos pra matar ele e tudo mais. E aquela Aham. cena toda espelhada. Inclusive, cara, as cenas da Cat Hard são muito boas. É no clube quando ela canta, né? E aí, de novo, né? Quando você. Eu tive que ver a série 2 vezes. Eu vi preto e branco e vi colorido. E, cara, no preto e branco, cara, fica um negócio lindo, porque parece realmente filme de época. Pela iluminação dura que usam, né? Aquele spot na cara dela, e a luz, e a luz de fundo dando contraste, fazendo silhueta no corpo dela. E aí tem Aham. essa cena final, que é ela matando ele, naquela cena toda espelhada, que me lembrou o filme do Bruce Lee, que é o Jogo da Morte. Jogo da Morte não, Operação Dragão, que é tudo espelhado e tu fica naquela, tu não Aham. sabe quem é verdade, quem é mentira. Lembrou até mesmo o Batman também, quando o Batman vai lutar contra o Coringa no Cavaleiro das Trevas, né? No Sim. quadrinho, na animação também é assim, né? Cheio de espelho, e dá tiro e tal. Então, eu achei que tem uma pegada bem Frank Miller ali, né? O ator, ele cumpre a função dele. Eu só espero que a gente tenha numa segunda temporada vilões um pouco mais marcantes, porque assim, tirando o Homem-Areia que eu já conhecia, né? De resto, cara, passa batido, sabe? Então, É, assim, sim. Eu entendo esse questionamento seu, mas eu acho que ele serve o propósito. Mas eu concordo com você que não é marcante. Não é um personagem que a gente vai lembrar daqui a um tempo, né? Vamos supor, se eu fosse uma pessoa que tivesse tendo o primeiro contato com o Homem-Aranha, eu acho que não sairia daqui com nenhum vilão sendo muito marcante. Falar, caraca, esse vilão é foda, tá ligado? Não, a gente acha isso porque a gente conhece esses personagens dos quadrinhos, como eles são, e acha interessante ver como eles são adaptados para esse universo do noir, né? Porque é um plus, né? Esse Homem-Aranha Noir não é uma série para quem não para quem não conhece Homem-Aranha assistir, né? Eu acho que é uma série para quem é fã, tipo, não é querendo também falar, né, aquela parada babaca, né? Série feita por fã, filme feito por fã, não é isso que eu tô querendo dizer, mas você que é fã, você tem um plus a mais assistindo essa série, porque você vê uns detalhes, né? Não só fã de quadrinhos igual você falou, né? De ter às vezes até uma referência ali ao cinema mesmo, as coisas históricas do cinema, porque o Nicolas Cage é um grande fã de cinema. E, puta, a gente não tem como falar que essa série não tem uma pegada artística, né? Como a gente já falou da fotografia, que é sensacional. Então, é uma série muito boa, mas pra quem é fã do Homem-Aranha, curte esse personagem, você vai ter uma experiência mais completa, né? Eu acho que você vai conseguir gostar mais dessa série. Mas assim, não tô querendo aqui ser babaca dizendo que é pra fã, de forma nenhuma. A série é feita pra todos os públicos e funciona pra todos os públicos, porque querendo ou não, é uma série com um roteiro muito bom. What happened to your face? I walked into a door. How many times? Yes, it sounds crazy, I know. eu dou 3 cadeiras, tá? Pra mim é equivalente a uma nota 8. Eu achei uma história redondinha, sacou? Eu acho que Nicolas Cage, cara, porra, ele tá perfeito, surtado nesse papel. Eu gosto do andamento da série por ser uma retratação de época, sabe? Com ambientes interiores, tipo escritório, apartamento, as ruas de Nova York de década de 30, eu acho muito bom, sabe? Me lembrou até um pouquinho a série da Agente Carter, que tinha uns anos atrás que cancelaram, sabe? Ela tem uma pegada que me lembra um pouquinho a Agente Carter. Cara, tem ângulos de câmera tortos às vezes e tal, que me lembra a série do Batman de 66 que eu via não na época, né? Mas eles reprisaram isso na minha infância no SBT e tal. Então Sim. tem essa coisa dos ângulos de câmera torta e tal. Versão colorida e preto e branco. As duas funcionam muito bem, mas tem toda uma coisa especial pro preto e branco, tá? Eu tive que ver 2 vezes, porque assim, na primeira vez que eu vi a Prime na televisão, o meu aparelho não estava habilitando a opção para ver em preto e branco. Aí o que eu fiz? Vou ver então tudo colorido e depois eu vejo no notebook a versão em preto e branco, né? Porque o Prime, no meu notebook, ele habilita a poder ver o preto e branco. E, cara, Sim. é sensacional. A fotografia em preto e branco e colorida, ambas são sensacionais, mas o preto e branco ela tem um destaque
muito específico, sabe? É tudo muito bonito, cara, luz e sombra contrastado, cara, é uma coisa linda. O preto, ele é denso na sombra, ele é denso na escuridão. O escala de cinza, eu já falei antes, né? Escala de cinza é muito bonita, então, assim, vale a pena ver a série 2 vezes para você conferir essa diferença, né? Na versão colorida, eu acho também bonito pelo seguinte, ele trabalha muito com cores análogas e cores complementares, né? São cores vivas, são cores bonitas. Aham. Ela lembra essa coisa do Dick Tracy, né? Que a galera da produção já falou, né? E o filme do Dick Tracy é um filme antigaço, né? Com a Madonna, inclusive. Tem essa vibe de quadrinho colorido. E tem uma pegada também, né? No preto e branco, ele tem uma pegada que às vezes lembra Sin City um pouquinho, sabe? É. Tem um quê de Sin City, tem um quê meio Batman. Vale a pena conferir a série 2 vezes, quem puder faça isso para fazer esse exercício de comparação. Mas enfim, eu dou aqui Sim. 3 cadeiras, para mim é o equivalente a uma nota 8. Pô, a gente falando aqui sobre fotografia, eu fui pesquisar quem é o diretor, é o Darren Tiernan, acho que é assim que fala, Tiernan. Ele dirigiu o Spider-Man, obviamente, mas é muito legal ver que ele dirigiu a série do Pinguim também, da fotografia. É o que faz um certo sentido você pensar, né, Batman e Homem-Aranha, né, porque tem essa pegada meio Batman, né, e é interessante pensar por esse lado, né, ele realmente é um diretor muito bom, não conhecia esse cara, mas o trabalho foi muito bom, já dava pra perceber isso nos trailers, né. Cara, mas assim, eu vou dar 3 cadeiras também, gostei muito, a gente elogiou muito a série aqui, ela é uma série muito boa, eu já falei várias vezes sobre o roteiro, tanto que é bom, eu acho que eu até me repeti muitas vezes falando sobre isso, porque realmente foi algo que me surpreendeu. Eu lembro que quando essa série foi anunciada, eu fiquei preocupado, cara, eu falei, pô, cara, talvez pode ser uma piada que vai muito longe, sabe, pô, foi legal ver o Nicolas Cage lá, como Homem-Aranha, mas será que não estão apostando muito nessa parada aqui, vão entregar uma parada cagada? Assim, que bom que eu estava completamente errado, e foi uma série muito boa. Eu até esqueci de falar sobre isso, mas eu acho muito interessante como a série, ela fala muito sobre relacionamentos, né, de uma certa forma, de motivações dentro de um relacionamento, né, isso é muito fantástico, né, o Homem-Aranha, o cara era que, antes, né, quando ele tava com a noiva dele, ele queria ser o Homem-Aranha e acho que até por esse relacionamento ele se motivava a fazer o bem, sabe, ele queria ser uma pessoa melhor, só que depois que ele perdeu essa noiva dele, o cara entrou numa total depressão, né, o cara virou uma outra pessoa, né, e eu também gosto como a série lida fala sobre um pouco do luto, né, como ele lida com o luto, como os personagens lidam com um possível luto que eles vão ter, né, a Cat com o luto que talvez ela terá do Flint, faz ela trair o personagem do Ben, que era um personagem que, tipo, sabe, dá pra ver que ela não é uma pessoa má, sabe, ela fez aquilo ali porque ela gosta do cara, não porque ela é ruim, sabe, então de uma certa forma ela lidando com uma situação de achar que vai perder aquele cara. A doutora também é um personagem que ela tá ali tentando prevenir um luto, pra que o filho dela não morra, né, então ela é uma personagem que vai ao limite de tudo que ela pode, sabe, quase mata o Ben lá, mas isso eu gostei da série, sabe, essa questão de também do pensar em si próprio o tempo todo, né, o Ben Reilly é o personagem que pensa nos outros, enquanto tá cada um pensando no seu próprio umbigo, né, eles até falam sobre isso no último episódio, então eu gostei muito de como a série de super-herói trata de assuntos tão maduros assim, tão interessantes, né, por isso eu dou 3 cadeiras, eu acho uma série fantástica, só não dou mais cadeiras porque se a Netflix, se o Prime Video tivesse lançado só em preto e branco, aí fiquei errado lançar em colorido. Desculpa aí, Prime Video, foi alfinetada aí. O negócio aí dele ter perdido a esposa dele, vai ver, isso foi um evento canônico na vida do Ben Reilly. Faz sentido. Assim, mas aí depois, não, mas faz sentido. Sabe por quê? É porque ele, depois de ter perdido a esposa, na verdade, ele deixou de ser Homem-Aranha, né? Mas, eu me recordo, quando eu assisti o Homem-Aranha, eu assisti recente também, eles falam sobre essa questão de você perder alguém, né? O Tobey cita o tio Ben, mas o Andrew cita a Gwen. E eu achei interessante porque a Gwen também, depois que a Gwen morre, ele meio que deixa de ser um Homem-Aranha por um período, né? Então, quando eu tava vendo o Aranha Noir, eu falei, pode ser que seja o evento canônico dele aqui, porque a gente não sabe o que fez ele querer ser um Homem-Aranha, né? O cara foi mordido, ganhou poder, virou Homem-Aranha. E eu acho interessante também não mostrar, não precisa, né? Não é o foco. Mas eu acho que pode ser esse evento canônico aí. A Ruby, né, que é a esposa dele que faleceu. Inclusive, a trilha sonora deles, né, do casal, é muito bonita. Uma pena que usa um pouco a trilha sonora. A abertura eu achei uma merda, tá? Desculpa aqui, eu não gostei da abertura não. Achei bem zoadinha a música, sabe? Eu esperava um pouco mais. Uma trilha sonora no ar seria muito mais interessante, eu acho. E um detalhe aqui, nessa série aqui, como produtor executivo, a gente tem o Steve Lightfoot. E o Steve Lightfoot é o cara que tava lá no
Justiceiro da Netflix, que é uma série que tem erros e acertos, mas eu gosto. Então, assim, a gente não teve o Steve Lightfoot lá no Demolidor e no Justiceiro, mas pelo menos a gente tem ele aqui. E que pra mim foi um grande acerto. Pra mim é um acordo que pra mim tá válido, hein? Se mantiver o Steve Lightfoot como dos produtores executivos, junto com o Phil Lord e o Christopher Miller, cara, Show. pra mim continua redonda essa galera aí e a tendência é melhorar a coisa. Não sei se vai descambar pra um filme desse personagem, mas podem aprofundar bastante nas histórias desse personagem ou de outros aranhas, se vier Perfeito. de fato a gente ter. Quem sabe aí, né? Como a gente já falou antes, né? Uma série da Spider-Gwen ou uma série do Aranha 2099. Com certeza, cara. E é isso. Para você que tá ouvindo a gente, você já sabe, mesa04@gmail.com, 04 numeral. Estamos no Spotify, Deezer e outros agregadores. Então, curte, compartilha, ativa o sininho, porque isso é muito importante pra gente. Gomes, obrigado pela sua participação hoje. A galera não pôde participar. E obrigado pela audiência de vocês. E até a próxima.